Olá, eu sou a Priscila Gênio e nós estamos lendo juntos o Devocional de Toda Mulher. Hoje nós estamos no 23º Devocional e estamos falando sobre a mulher Jael, que não é uma coisa muito comum de se comentar, e ela é uma mulher posicionada. E o texto base é Juízes 4, 17 a 23. Vamos ler? Jael mata Cícera. Juízes 4, 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber Queneu. Portanto, havia paz em Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto, e assim morreu. Eis que perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos olhos dos filhos de Israel. Bonita a história dela, né? Por isso que é considerada uma mulher posicionada, que ela sabia como agir. No devocional anterior, nós falamos um pouco mais a respeito do significado dos nomes e explicamos que é Jael. Se você não sabe, corre lá depois e assiste. É no 22º, tá bom? Mas o tema de hoje é esteja vigilante. No contexto da história de Jael, relatada em Juízes, a guerra já estava quase vencida pelo povo de Deus, mas Cícera, comandante do exército cananeu, do qual era também o único sobrevivente, ainda tinha de ser derrotado. Não se tratava de um soldado comum, mas de um homem que cresceu sendo criado para a guerra. Até mesmo seu nome significa ordem de batalha. Diante da derrota iminente, Cícera estava fugindo a pé dos soldados inimigos, sozinho, quando Jael estrategicamente o recebeu em sua tenda e o feriu. Mas só foi possível porque ela não estava alheia à guerra que o povo de Israel enfrentava, mas se manteve vigilante e pronta, de modo que não se desesperou com a aproximação do inimigo, mas manteve paz de espírito para agir de modo certeiro. Assim também, nós necessitamos vigiar todo o tempo para não ceder às ciladas do inimigo das nossas almas. Assim, as tentações estão sempre presentes em nossas vidas. Isso porque, sendo parte do reino de Deus, estamos em guerra contra as trevas. Além do mais, é fato que, na medida em que a vinda do Senhor se aproxima, essa luta se torna mais latente e cada vez maior é a necessidade de vigiar. Acerca disso, a palavra nos orienta em Marcos 14:38. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, se entendermos nosso lugar em meio a essa guerra contra as forças malignas atuantes em nossas vidas e ao nosso redor, referência ao Efésios 6:12, vigiaremos. Então, nos posicionaremos como filhas do Senhor dos Exércitos e seremos capazes de permanecermos firmes diante dos ataques dos inimigos. Então, aqui, como Jael, nós precisamos estar vigilantes. Você se mantém vigilante, atentas ao que as coisas estão acontecendo ao teu redor? Porque muitas vezes a gente acaba focando mais nas coisas que nossos olhos veem.
mas às vezes são coisas que a gente não enxerga, que estão por trás. Sabe aquela coisa assim que fala assim, meu, não sei por que aquela pessoa fez aquilo comigo? O que será que aconteceu que aquela pessoa gritou? O que será que aconteceu que ela não fala mais comigo? Por que será que ela tá triste? Às vezes tem coisas por trás que a gente não sabe. Que às vezes não é só o físico ou emocional, mas pode ser espiritual também. Como diz em Marcos 14:38. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer que nós temos saudades de casa, porque nós já sabemos como é viver com dois, a gente quer voltar a viver com ele. Então a gente tem saudades do que a gente vivia lá, né? Então a gente busca isso. A gente busca isso através do reconhecimento do que Jesus fez por nós. Então o nosso espírito está pronto, porque o espírito sempre esteve pronto. Só que quando a gente teve carne, quando a gente veio para a terra, a gente teve uma fraqueza, que foi o pecado. E isso muitas vezes nos fazem cair em tentação, porque o diabo fica o tempo todo falando na nossa orelha, para que uma hora a gente caia. Não é ele que faz, somos nós que fazemos. Ele só influencia, ele só tenta extrair de você os seus próprios medos, as suas próprias angústias. Ele acaba mostrando para você pontos de vista que muitas vezes você acha certo e correto, e por isso que muitas vezes você cai em tentação, né? Por exemplo, Jael poderia se acostumar e falar assim, não tem nada a ver com essa briga, meu marido é queneu, então não tem nada a ver com isso, por que eu vou me meter? Né? Não quero briga com ninguém, vou fazer paz com todo mundo. Então, isso poderia fazer dela nem saber exatamente quem era a Cícera, quem são as pessoas ao redor, por que eles estavam brigando, qual é o motivo, qual realmente é a coisa que ela defende, que ela acredita, né? Então, ela não teria se posicionado, ela não estaria vigilante para querer fazer a coisa certa quando precisasse. E isso que aconteceu. Foi dado Cícera na mão de uma mulher. E ela foi sábia. Ele pediu água, mas ela deu leite. Porque água, às vezes, era muito mais fácil encontrada do que o leite. Leite você precisava de ter outros tipos de recursos do que água. Não que muitas vezes nessa época poderia ser fácil, mas o leite era mais acolhedor, né? Não é até para criança que me dá um leitinho. Então ela pôs ele para dormir. Ela conseguiu encantar ele e ter calma e paciência para fazer o que precisa ser feito. E tanto é que no final ela sabia que Baraque estava perseguindo Cícera, né? Ela foi de encontro a ele e falou, vem aqui que eu vou te mostrar o que aconteceu. Porque ela queria que as pessoas soubessem que já estava resolvido. Que o último comandante dos exércitos cananeu tinha caído. Né? E assim como fala em Juízes 4:23, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Porque a justiça feita por Deus é diferente da nossa. E uma hora chega. Né? Então, muitas vezes a gente não entende muitas coisas. Mas Deus sabe. E Deus vai fazer que a nossa carne cada vez se fortaleça. Se fortaleça nele, né? E não é a carne, porque a carne fica quando a gente é fraco que nós somos fortes, não é isso que a gente acaba vendo também? Então, por exemplo, entendendo que a carne é fraca, nós buscamos fortaleza em outras coisas, como no Espírito, como em Deus, para não cair mais. E sabendo que o Espírito é forte, nós utilizamos essa força para nos erguermos. Então, por isso que é bom a gente saber os pontos positivos e negativos que nós temos. Vamos ver o que é colocando em prática de hoje? Colocando em prática. 1. Ore colocando toda a armadura de Deus, descrita em Efésios 6:13-17. Você conhece o que está escrito nessa passagem? Eu acho que vale a pena a gente ler juntos. Vamos lá? Efésios, que é Novo Testamento, 6. Aqui ela falou de 13 a 17, mas acho que eu vou ler a partir do 10, tá? Então, Efésios 10. A armadura de Deus.
Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que a vossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominantes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estejais sempre firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai nos pés para a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, são seis ferramentas para nós nos fortalecermos da armadura de Deus. Então, vamos repetir? O cinto da verdade. Couraça da justiça. Colete, né? Couraça da justiça. O sapato do evangelho da paz. O escudo da fé. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você viu que os 5 primeiros que eu falei são armaduras de defesa? Mas o último, 6º, é a espada do Espírito. A espada você usa para se defender e para atacar. E o que é? É a palavra de Deus. Eu estava vendo um estudo que fizeram como que era a absorção de entendimento, de aprendizagem das pessoas. Então, eles pegaram uma máquina qualquer e colocaram um vídeo explicando de como funciona ou como que aquela máquina funciona. Então, dividiu o grupo para assistir esse vídeo. E para o outro grupo, eles deram um manual escrito, né? E qual que você acha que deu o maior resultado e o maior tempo de aprendizagem, que foi mais rápido, que eles aprenderam mais rápido? Você tem ideia? Aquele que estava escrito. Aquele que estava escrito teve uma absorção de 70% a 80% de memorização, né, do que ele tinha aprendido, além de aprender mais rápido. E quem assistiu teve somente 30% de absorção do que foi aprendido e demorou mais tempo. Né? Então, muitas vezes a gente foca muito em vídeos, ou o que as outras pessoas falam, ou as coisas, né? Mas nós temos que entender que quando nós fazemos a leitura, fica muito mais rico a nossa aprendizagem. Então, eu incentivo você a ler. Não somente me ouvir aqui, mas pegar a sua Bíblia e ler. Porque essa é a 6ª armadura que Deus descreve, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então, a gente precisa orar colocando essas 6 armaduras. E qual que é o colocando em prática 2? Identifique e anote as áreas de sua vida mais frequentes atacadas pelo inimigo. Isso é um recurso muito legal. Quais são as áreas da sua vida que tem sido atacada? É a tua vida pessoal? Tua vida espiritual? Tua saúde? Tua vida familiar? Profissional? Aonde tem sido atacada? Como que você divide a sua vida, né? Como que você divide a área da sua vida? Cada um divide de um jeito, né? Pode ser dividido em área ministerial, pode ser dividido em relacionamentos com os amigos, tem tantas outras. Qual é que você está se sentindo mais atacada agora no momento? Quais são as áreas? E esse inimigo para mim aqui é aquele que vem as tentações, sabe? De às vezes achar o caminho mais fácil, de às vezes
Está tão comum, é um hábito tão comum de fazer de um jeito que você acaba fazendo, mesmo que esse hábito seja ruim e você não quer mudar. Então, anote quais são as áreas da sua vida. E 3, pergunte ao Senhor como usar a armadura diante desse ataque. Pergunte qual a armadura, qual é o foco desse ataque. Então, quais são as armaduras? Que tipo de coisas as nossas armaduras nos defendem? Vamos ouvir de novo? Então, o cinto, ele nos defende com a verdade. Então, é baseado na verdade. A couraça, nossa colete, é baseada na justiça. Então, a área que você está sendo atacada pode ser abalada talvez pela verdade, pela justiça. Os sapatos é falar da palavra de Deus, evangelho da paz. Você está tendo dificuldade de falar sobre a paz que vem do Senhor? Né? E o escudo, a tua fé está sendo abalada? Você está com medo? Não reconhecendo quem é o seu Deus? Que a fé é aquilo que crê que você não pode ver, né? Aquilo que você não vê e crê. O capacete da salvação, a tua salvação está sendo abalada, de você entender que você vai estar voltando para morar com o Pai? Ou é a espada que você está precisando? Que é a palavra de Deus. Gostei muito desse devocional de hoje. E você? O que mais você pode aprender sobre a armadura de Deus? Comenta aqui comigo, divide comigo. Eu quero deixar mais uma vez o versículo com vocês. Marcos 14:38. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E essa é a minha oração de hoje. Que a gente possa entender aonde que nós temos as nossas fraquezas. Porque quando a gente reconhece as fraquezas, aí que nós temos estratégias de nós nos fortalecemos para conseguir combater com isso. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.